E aí, pessoal, segunda parte agora da Lei 3.924. Eu falei da questão dela aqui, que foi o que é a definição dos movimentos arqueológicos e pré-históricos, e os crimes. Agora eu vou falar assim das escavações arqueológicas. Então, o artigo 8, pessoal, ele é bem fácil de entender. O direito de realizar escavações para fins arqueológicos em terras de domínio público ou particular constitui-se mediante permissão do governo da União através do IFAM, ficando obrigado a respeitar o proprietário ou possuidor do solo. Então, se você vai fazer uma escavação, você tem que ter uma permissão. A permissão para realizar escavações de fins arqueológicos aqui vai ser pedido ao IFAM, acompanhado da indicação exata do local, do vulto, da duração aproximada dos trabalhos a serem executados, da prova de idoneidade técnico-científica e financeira e requerente do nome do responsável para a realização dos trabalhos. Então, pessoal, tem que ter uma documentação, você tem que ter uma descrição exata. Então, vamos aqui à parte que me toca, que é o seguinte: estando em condomínio ou a área em que se localiza a jazida, somente poderá requerer a permissão do administrador ou cabecel eleito na forma do Código Civil. Então, tem que ter uma permissãozinha do administrador. O artigo 10 ele é bem mais fácil, ele aqui. A permissão terá um título da Portaria da Educação e Cultura. Antigamente o IFAM era atrelado ao Ministério da Educação e Cultura, hoje é o Ministério da Cultura. E que será transcrita em livro próprio da diretoria do IFAM, na qual ficará estabelecidas as condições a serem observadas ao desenvolvimento das escavações e estudos. O artigo 11, desde que as escavações e os estudos devam ser realizados em terreno que não pertence ao requerente, deverá ser anexado do seu pedido o consentimento escrito do proprietário do terreno ou de quem esteja no gozo desse direito. Tem que ter uma autorização prévia do proprietário do terreno. As escavações devem ser necessariamente executadas com a orientação do permissionário. As escavações e o permissionário aí vai responder tanto civil, penalmente e administrativamente pelos prejuízos que causar ao patrimônio nacional. As escavações devem ser realizadas de acordo com as condições estipuladas com o instrumento da permissão, não podendo ser responsável, sob nenhum pretexto, impedir a inspeção dos trabalhos por delegado especialmente designado pelo IFAM, quando for julgado conveniente. O permissionário ficará obrigado a informar ao IFAM trimestralmente sobre o andamento das escavações, salvo a ocorrência de fato excepcional, cuja notificação deve ser feita imediatamente para tomar as providências cabíveis, né? Então aqui, pessoal, bem fácil. Não vamos ver aqui como é que é o Ministério da Educação e Cultura poderá cassar a permissão concedida desde que não sejam cumpridas as prescrições da presente lei e do instrumento de concessão, que sejam suspensos os patrimônios dos trabalhos de campo por prazo superior a 12 meses, salvo motivo fosse maior, devidamente comprovado, e não for, no caso de não cumprimento do parágrafo 3 do artigo anterior. Então não terá direito a cumprir, se não cumprir as regras exigidas, se fechar o sítio arqueológico e não informar o andamento das escavações. Aí vai ser a cassação da permissão mesmo. Então, tranquilo, pessoal? Eu vou fazer mais um outro vídeo. Eu vou fazer aqui
Não, vou continuar com esse aqui mesmo, para a gente não perder muito tempo. Então, capítulo 3, das escavações arqueológicas realizadas por instituições científicas especializadas da União, Estados e Municípios. A União, bem como Estados e Municípios, mediante autorização federal, poderão proceder a escavações e pesquisas no interesse da arqueologia e pré-história em terrenos de propriedade particular, com exceção de áreas muradas que envolvam construções domiciliares. Então, não pode ser em áreas muradas e pode ser declarada como utilidade pública. Beleza? Aqui no Brasil temos direito à propriedade? Temos, mas tem uma vírgula aí no meio. Quando for de utilidade pública, o Estado vai se posicionar. Artigo 14 aqui. No caso da ocupação temporária do terreno para realização de escavações de jazizes declaradas de utilidade pública, deverá ser lavrado um auto antes do início dos estudos, no qual descreva o aspecto exato do local. Então, deve ser expedido um relatório falando assim como está a situação do terreno e suas características físicas. Então, pessoal, o local, aí agora o parágrafo 1, terminados os estudos, o local deve ser restabelecido sempre que possível na sua feição primitiva. Sempre. Não é totalmente não. Isso. Em caso de escavações produzirem a destruição de um relevo qualquer, essa obrigação só terá cabimento quando se comprovar que deste aspecto particular do terreno resultavam incontestáveis vantagens para o proprietário. Então, pessoal, deve ser restabelecido o lote no terreno original quando resultar em incontestáveis vantagens. Em casos especiais, em face do significado arqueológico excepcional dos jazidas, pode ser promovida a desapropriação do imóvel ou parte dele por utilidade pública. Lendo aqui no artigo 15, beleza? Então, pessoal, eu volto daqui a pouquinho, terminando de vez com esses. Eu vou fazer a terceira análise.